Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos, nessa noite, queria compartilhar com os irmãos aqui um tema bem polêmico, né? Até nos dias de hoje, né? Século 21, 2021, nós estamos. E, irmãos, nós estamos ainda hoje, existe uma certa polêmica sobre um versículo na palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, e no Sermão do Monte, e algumas pessoas, irmãos, não aplicam esses versículos, muitas vezes por medo e por muitas vezes não entender bem o que a palavra do Senhor diz. Mas a palavra de Deus, ela mesmo se explica, e o Espírito Santo de Deus, ele traz ao nosso conhecimento até mesmo aquilo que está em oculto dentro da palavra. Então nós vamos nesse momento que queria compartilhar com os irmãos aqui sobre devo ou não devo julgar. Eis a questão, né? Devo ou não devo julgar, né? E nós vamos saber aqui algumas coisas importantes, né? Vamos aprender dando texto. Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então Jesus depois ele traz duas exortações para quem faz isso, para quem julga. Nós vamos aprender em que condição. Olha só, Jesus diz assim: Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então ele diz: Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro dos olhos do teu irmão. Jesus está falando, primeiramente eu tenho que me autoexaminar. Jesus está dizendo, eu tenho que me autoexaminar, eu tenho que olhar a minha vida, mas eu também não posso deixar de julgar o meu irmão depois. Isso aqui tem muitos que usam como respaldo para viver uma vida de qualquer maneira. Primeiro, aquele que vai ser julgado, muitas vezes ele vira e diz: quem é você para me julgar? Desde que você que está julgando, ou como se diz, a pessoa acha que você está julgando, você está analisando a vida da pessoa segundo aquilo que ela está fazendo, segundo os seus atos, segundo as suas atitudes. Isso se fala de analisar segundo os frutos que a árvore está dando. Então, nesse momento aí, cabe dizer que vai para a aceitação da pessoa. Mas é necessário, e nos dias de hoje, é necessário que haja dentro das igrejas um julgamento nas atitudes das pessoas que estão ao nosso redor. Por causa disso que nós vemos tantas coisas acontecendo muitas vezes, tanto envolvendo até lideranças, mas não cabe aqui dizer somente as lideranças, muitas vezes até no meio da membresia. Situações que acontecem, muitas vezes não há uma atitude, não há uma atitude a ser tomada, e a coisa continua andando, se enrolando, mas nós vemos que isso aí traz um prejuízo muito grande para a obra de Deus. Quando Jesus diz assim, não julgueis para que não seja julgado, mas depois Jesus vai dizendo, por que você não deve julgar? Quando é que você não deve julgar? Quando você estiver com a vida na mesma condição. Por exemplo, quem sou eu para dizer, irmão, você está roubando, não pode roubar, mas a pessoa vai virar para mim e falar, eu te conheço, você também rouba. E se contra a verdade, não adianta que contra a verdade não há argumento. Se no meu coração, se eu sei que eu estou roubando, e se a pessoa virar para mim e dizer, você também está roubando, caiu por terra toda a minha autoridade para julgar. Agora, se eu estiver certo, se eu estiver exercendo a reta justiça, que nós vamos ver que lá em 1 João, lá em João capítulo 4, verso 1, olha o que João diz. João capítulo 4, verso 1, olha como é que João dá receita para julgamento. Olha só, João capítulo 4, versículo 1. Me perdoe, 1
1 João, capítulo 1. Lá perto de Apocalipse, tá? Bem perto de Apocalipse. É 1 João. Tá? 1 João. A gente sai aqui de Apocalipse, a gente volta aqui um pouquinho. Né? 1 João 4, 1. Olha o que é que o João fala. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Não é bem isso aqui que eu queria ler primeiro, mas cabe aqui, vamos falar. O que é que João está falando aqui? De analisar os frutos na vida da pessoa. Isso fala de julgamento, analisar a conduta, as atitudes, o modo de falar. Aí entra o modo de falar, o modo de se vestir, o modo de se comportar. Tá entendendo? Isso fala de julgamento. Fala de julgamento. Olha só. Lá em João 7,24, tá? Que eu queria ler antes, mas eu li aqui. Cabe dentro do que eu estou falando. Então, João 7,24, o que João 7,24 diz? João, capítulo 7, verso 24, João dá a receita de como se deve julgar. Como é que eu devo julgar? Diz aqui, 7,24. Não julguei segundo a aparência. João está falando assim, não olha para a aparência da pessoa. Isso aqui diz o quê? Tanto para mal quanto para bem. Porque tem gente que acha assim, a pessoa está lá toda escrabunhada, anda de qualquer, assim, conforme olha para a imagem da pessoa, não é uma pessoa bonita, ou muitas vezes não é uma pessoa que se veste bem, não é que entendeu? E já julga, já acha que a pessoa é a pior pessoa do mundo, né? E acha que a pessoa está toda errada e julga, né? A pessoa sem, né? Simplesmente pela aparência. Já na maioria das vezes, não deveria ser do mesmo jeito. Então vamos olhar então para o outro lado, as pessoas que se vestem bem, andam bem, né? Muitas vezes julgamos serem mais abençoados. Verdade é. Julga-se mais ser abençoado. Ah, o irmão ali, ó, tá prosperando, Deus abençoe, um terno novo, gravata nova, é a primeira. O julgamento que vai no coração, não está vendo se pronuncia com a boca, mas com o coração. Nosso irmão abençoado, roupa nova, olha aí um carro novo, o irmão ministério prega muito, olha só, está em alta evidência, mas hoje, nos dias hoje que nós estamos vivendo, nós vemos aí uma enxurrada de vídeos na internet mostrando de pessoas, ó, que estavam no alto, estão embaixo. Porque a vida que eles tinham não condizia com aquilo que eles pregavam. Então, muitas vezes nós olhamos e julgamos. Se veste bem, tem carro bom, uma igreja grande, ministério grande, então é bênção, está abençoado. Irmão, ter carro bom, ter um posto bom na igreja, uma colocação boa na igreja, ter uma igreja grande, comandar uma igreja grande, dirigir uma igreja grande, não é quesito para se dizer que a pessoa tem vida com Deus. Muitos por aí têm isso, mas não tem vida com Deus mais. Ao contrário, muitas vezes olhamos para a pessoa que não se veste bem, que não tem condições, e olhamos e já dizemos, está em pecado. É a mão de Deus pesando. Isso aí que é julgar, irmãos, sem a reta justiça. Isso aqui é o julgar segundo a aparência, como diz o apóstolo João, aqui na sua primeira carta, na primeira epístola, ele diz assim, ó, não julguei segundo a aparência. Mas ele está dizendo aqui, ó, ele não está dizendo que não julguem, ele está falando aqui, não julguem segundo a reta, segundo a aparência. Mas ele aqui, mas, segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Ela nos julga primeiro, para depois que eu possa julgar alguém. Está entendendo a colocação? Então Jesus lá em Mateus capítulo 7, Jesus não está dizendo que eu não devo julgar. Jesus está dizendo, você não deve julgar se você estiver com a vida na mesma situação. A água suja não pode limpar a água suja. Eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa. Não é ser melhor, tem que estar numa condição melhor. Eu tenho que estar vivendo uma condição de vida melhor que aquela pessoa para poder então julgar a pessoa. Tá entendendo? É nesse ponto de vista que eu estou chegando, mas nós vamos chegar mais lá. O que acontece? Então aqui, lá em 1 Coríntios 5,12, olha o que Paulo ele fala. 1 Coríntios 5,12, vamos achar rapidinho aqui. 5,12. Se quiser você anota os versículos, você vê. 5,12 é o que ele fala, o que Paulo fala.
Paulo fala aos Coríntios, 5:12. Eu vi que no 12. 5:12, o que é que diz? Ó? Eu vou ler o 11 e o 12. Mas agora vos escrevi, Paulo escrevendo para os Coríntios, mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, Paulo está falando de julgamento aqui. Como é que eu vou saber quem é quem se eu não julgar a conduta da pessoa? Olha só, olha aqui, os frutos da vida dessa pessoa. Diz aqui, com aqueles que se dizendo irmão, Paulo está falando para os crentes. O meu irmão, meu julgamento tem sido nos irmãos. Não posso ficar julgando quem está lá fora, não vou entender o texto. Diz assim, olha o que ele diz. Com aqueles que se dizendo irmão for devasso, avarento. O que ele diz? Idólatra, maldizente ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Está falando, nem sente na mesa uma pessoa dessa. Né? Olha o que ele diz ainda, hein? Olha o que ele diz. Porém, que tenho eu em julgar? Paulo falando, que tenho eu em julgar os de fora? Muitas vezes eu julgo as pessoas que são de fora, que não são crentes, mas não julgo os de dentro. De dentro não posso, não? Tá errado, irmão. Tá errado esse jeito de pensar. Tá errado. Isso é um engano de Satanás, dizer que você não pode julgar a conduta de alguém que está andando errado. Isso é um engano do diabo. Muitas vezes a pessoa está indo para o inferno, andando na conduta que ela está fazendo, com o que ela está fazendo, e você tem o conhecimento da palavra, você tem o conhecimento da verdade mais do que ela, e você não admoesta ela, você não exorta ela. Como é que você vai ajudar? Como é que você vai dizer que você está exercendo amor se nós não exercermos esse julgamento com finalidade de colocar a pessoa no caminho, não é de excluir a pessoa, de colocar a pessoa para o mundo, não. Muitos dizem, é melhor estar assim, mas estar dentro da igreja. Não, irmão, é errado. Estar dentro da igreja, mas no erro, vai para o inferno do mesmo jeito. E aquele que vê e não ajuda o teu irmão a entrar no caminho, vai para o inferno também do mesmo jeito. Porque eu não creio que Deus vai deixar esse tipo de pessoa entrar no céu, não. Se eu não exerço esse amor de exortar o meu irmão, de corrigir ele, enquanto eu ajudar ele a entrar no caminho certo aqui, muito menos eu vou poder fazer depois. Está entendendo? Paulo diz, mas Deus julga os que estão de fora. Mas no versículo anterior, então, não julgais vós os que estão dentro. Paulo está falando, nós temos que julgar. Havia aqui dentro da igreja de Corinto uma situação de incesto, um pecado terrível. Mas não falo só desses, outros. Quantos hoje estão desviando? Quantos hoje fazem as coisas na cara viva? Assim, nem ocultam as coisas que fazem dentro das igrejas hoje. Lideranças, não falo só de lideranças, membros, pessoas que estão à frente de ministérios, pessoas que estão aí regendo grupos dentro de igreja, muitas vezes agindo erradamente. A igreja sabe, alguém sabe, mas não faz nada. Não chega perto, não aconselha, não chama perto. Não estou falando aqui, irmão, que nós devemos expor ninguém ao ridículo, nem escandalizar ninguém. Mas chegar, chamar a pessoa no canto, conversar e expor a situação, irmão, desse jeito que você está fazendo, você está errado. Se conserta, não faz isso. Mas se eu também tiver com a vida melhor que a dela, mas mesmo se eu não tiver com a vida certa, irmão, a minha obrigação é ter a ciência que eu tenho que consertar a minha vida, mas eu tenho que também ter amor por aquela pessoa, não posso me omitir em falar para ela aquilo que é necessário. Está entendendo? Isso aí exerce o amor. Mesmo que eu venha sofrer dano, mesmo que a pessoa venha me rejeitar, mesmo que eu venha perder cargo, mesmo que eu venha perder posição. Mas uma alma é mais importante que o mundo inteiro para Deus. Uma alma é mais importante que o meu ministério, que a minha colocação, que a cadeira que eu ocupo na igreja. Aleluia, glória a Deus. Olha o que é que Paulo fala no mesmo capítulo 5, no verso... Olha só, no verso 1, ele diz assim, geralmente, se há entre vós, se ouve... Ele fala assim, geralmente se ouve entre vós que há fornicação. E fornicação qual não ainda, nem entre os gentios. Ele fala assim,
a haver quem abuse da mulher do seu pai. Pecado terrível, incesto. Alguém tinha abusado da mulher do próprio pai, da madrasta. Olha só aí, ele fala assim: estáis inchado e nem ao menos entristeceste, por não haver ter sido tirado de entre vós o que cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal que ato praticou, versículo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a atitude de Paulo. E muitas vezes, você e eu temos medo de falar algo para alguém, com medo de ser caracterizado como alguém que está julgando. Mas Paulo aqui chegou a ponto de julgar tão profundamente, a ponto de dizer que essa alma seja entregue em nome do Senhor Jesus, ele falou, a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Preocupação com a salvação daquela pessoa, mas também preocupação com a igreja. Porque a igreja corria o risco de ser escandalizada, corria o risco de ser jogada na lama. E é o que tem acontecido por causa de muitos hoje, nos dias de hoje, que conhecem, sabem da situação, mas não falam. Por medo de quê? De receber um não julgue, para que você não seja julgado. Irmão, faz a tua parte. Vamos fazer a nossa parte. Aleluia. Aqui em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 4:1. Isso mesmo. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Olha o que Paulo fala com Timóteo. Texto bem conhecido. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso aqui está falando de exercer julgamento, porque nos dias de hoje, quantos, a Bíblia diz que não há de se, que não há de se, o Paulo, ele fala que não é de se admirar que os ministros de Satanás se transfigurem em anjo de luz, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, E quantos estão em cima dos púlpitos hoje ensinando doutrinas de demônios, A internet está aí com uma enxurrada de vídeos mostrando homens que têm a Bíblia, a palavra de Deus na mão e usam ela fraudulosamente, enganando, levando o povo, expondo o povo ao ridículo, ensinando mentiras, distorcendo o evangelho, abrindo a porta que Deus não abriu, fechando a porta onde Deus não fechou, atirando e acrescentando as coisas da palavra de Deus, enganando e sendo enganado, indo de mal a pior. E o povo, muitas vezes, não posso julgar. Pessoas que cometem adultério, casa uma vez, casa duas vezes, larga a esposa, casa de novo, mas continuam pregando, continuam lá nas suas colocações. Muitas vezes as pessoas sabem, mas não pode falar nada. Não julgo para eu não ser julgado. Calar e consentir. Se nós calando, consentimos. Romanos capítulo 1, verso 32 para a sua meditação. O pecado não é só sobre aquele que comete, mas também sobre aquele que consente. Calar é consentir no pecado. Pensou? O negócio é muito profundo, muito poderoso. Aqui em Atos 11:17, Atos 11:17, para nós estar encerrando aqui, esse vídeo não ficar extenso, Atos 11:17, o que Paulo fala? Atos 11:17, diz assim, portanto, se Deus lhe der me perdoa, isso aqui não faz parte, isso aqui é outro estudo aqui.
Mas então, o que eu quero deixar para os irmãos e irmãos? É um engano do diabo dizer que você não pode julgar, desde que a sua vida esteja, desde que você esteja vivendo na justiça de Deus, desde que você esteja vivendo uma vida justa, procurando viver uma vida segundo a vontade de Deus, nos parâmetros da palavra de Deus, você pode sim julgar as condições, as atitudes das pessoas. Eu deixei de ler aqui um texto de Mateus, vou ver se eu acho aqui rápido. Olha o que Jesus ele diz para nós encerrarmos aqui. Mateus, mais para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Só me perdoe que eu não separei o texto aqui, mas está aqui. Nós vamos achar agora. Se não me engano, aqui está lá em Mateus 12. Aqui. Vamos lá. Né? Nos perdoe um pouquinho, né? Jesus, ele falando aqui com seus discípulos, olha o que Jesus fala. Louvado seja Deus. Olha o que Jesus fala com seus discípulos. Vai aqui, Mateus capítulo 12, no versículo, me perdoe da vista, versículo 33, olha o que Jesus fala. Ou dizeis que a árvore é boa, o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Julgamento. Como é que você vai julgar? Se você não olhar, eu mesmo conheço árvore sem julgar ela pelo fruto. Tem algumas espécies de árvores que, embora, quando se fala frutífera, como a mangueira, por exemplo, existe umas espécies de mangueira, eu não sabia, mas depois conheci muito tempo, que não dão fruto, né? Se eu olhar para uma mangueira que não tem fruto, eu não vou saber qual é a mangueira, sério mesmo, eu não consigo distinguir, né? Agora, se eu olho e vejo o fruto, então eu conheço, né? Fica mais fácil conseguir. Então, o modo de nós julgarmos a árvore é pelo fruto. Nós sabemos que na Bíblia, quando se fala de árvore, geralmente Jesus por várias vezes usou, né, a figura da árvore para comparar ao ser humano, né? Certa feita Jesus curou um cego e no primeiro estágio, aconteceu em 2 estágios, essa cura foi até um mistério de Deus. Aconteceu em 2 estágios. O primeiro estágio, esse homem, ele foi curado e a Bíblia diz que Jesus perguntou, vês alguma coisa? Ele falou, eu vejo os homens como árvores que andam. E verdadeiro faz sentido, porque nós, servos de Deus, somos árvores que andamos. Somos árvores, mas somos árvores que andam dando fruto. Porque somos árvores que andam, árvores que não têm paradeiro. Ao mesmo tempo que estamos aqui, estamos lá, ao mesmo tempo que estamos aqui, estamos lá. A diferença é essa. Mas, assim também temos que dar frutos. E os nossos frutos que nós damos têm que ser frutos bons. E é através desses frutos que nós somos muitas vezes julgados, né? Então fica aí essa para meditação. Quando eu não julgo, eu estou querendo me auto proteger de ser julgado. Isso nunca vai acontecer. Mesmo que eu evite de julgar alguém, alguém deve estar me julgando. Então, serve os dois lados. Amém? Mas que Deus abençoe. Tá? Então Jesus fala assim, ó, Jesus aqui, mas não encerrar. Ele diz assim, raça de vivo, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois que do que há abundância no coração, disso fala a boca. Amém? Julgamento. Até por aquilo que a pessoa fala, pelo que ouve, pelo que vê, né? Pelos seus atos, pelas suas atitudes, há condição de se julgar. Desde que, primeiramente, se enquadra lá Mateus capítulo 7, que nós falamos. Desde que nós exerçamos a reta justiça. João capítulo 4, verso 1. João capítulo... Oh, meu Deus. João capítulo... lá em João. Aí o que acontece? Como João falou, né?
Julgai segundo a reta justiça, não segundo a aparência, segundo a reta justiça. Amém? Fica com então, desde que eu esteja vivendo uma vida, desde que minha vida esteja livre, né, de ser também julgado por aquela pessoa que eu vou julgar, eu posso julgar sim, mas com o objetivo sempre de quê? De ajudar aquela pessoa a entrar no caminho de novo. Quando Paulo falou assim, que ia entregar, em nome de Jesus, entregando a alma daquele homem, né, a Satanás, nós vemos que no final ele diz assim, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O objetivo nunca é tirar a pessoa de dentro da igreja. Nunca, nunca, não entenda mal. O objetivo é tirar a pessoa do meio do grupo, do meio dos que estão andando mais ou menos certo, tirar para o canto, tratar, cuidar, aconselhar, orar, e então novamente colocar no meio. O objetivo é tratar a alma, tratar a pessoa e colocar novamente no meio. Nunca excluir da igreja, nunca tirar para fora. Isso não é a nossa, isso não cabe dentro da igreja do Senhor Jesus, tirar ninguém para fora. Mas também não podemos negligenciar, como a palavra do Senhor diz que um pouco de fermento, Paulo falou, pode levedar toda a massa. Ao contrário, se deixar no meio, sem tratar, sem cuidar, sem ensinar, sem orar, pode causar problemas piores, mas que possamos agir de maneira sábia, madura, mas sempre com muito amor, com muito cuidado, porque uma alma é muito importante para Deus. E que nós possamos exercer, sim, segundo a reta justiça, o julgamento, para que, né, para que possamos ajudar nossos irmãos que estão no erro. Amém? Mas de maneira nenhuma também estou aqui dizendo que nós devemos ficar vigiando a vida de ninguém. A Bíblia diz que nós temos que cuidar primeiramente de nós. Paulo falando a Timóteo diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ele falou, primeiro cuida de você, depois da doutrina. Amém? Primeiro tem que cuidar da minha vida. E o que vier depois é lucro com Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. É um vídeo rápido, não vou me estender muito. Espero ter sido útil aí. E se falei alguma coisa aqui que não te agradou, me perdoa. Estou aqui somente para falar aquilo que a palavra de Deus aqui está me ensinando, está nos ensinando. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Eu oro por você, Senhor, nosso Deus, abençoa esta pessoa que está vendo esse vídeo e que o Senhor possa continuar falando e ministrando no coração dela aquilo que eu não pude falar. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a cada um, Senhor, a sua família, seu familiar. Se tiver enfermo, que seja curado, portas sejam abertas e que um milagre venha acontecer na vida dessa pessoa. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Receba o teu milagre, a tua bênção. Eu quero dizer, Jesus te ama e Ele tem um plano na tua vida. Amém? Fica com Deus e que o Senhor, nosso Jesus, Deus te abençoe.